o Senhor colocou no meu coração uma palavra de vida. Eu já contei aqui, já falei algumas vezes que eu sou policial militar. Hoje estou na reserva. Na reserva não é aposentado, eu só posso me aposentar quando eu tiver 56 anos de idade. Aí eu posso dizer que eu sou policial aposentado, mas por enquanto estou na reserva remunerada. É um policial que vai para casa, mas se porventura vier surgir um fato que haja necessidade, eu posso ser convocado por causa do estado de saúde ser perfeito e ainda estar dentro do prazo de validade, né, de 56 anos. Então, eu estou na reserva da Polícia Militar. E eu, desde quando eu me conheço por gente, eu aprendi que uma pessoa fardada na minha frente. Meu pai era cabo da Polícia Militar. Cabo, ele tem uma função muito específica no quartel, né? Ele não é nem soldado nem sargento. E quem foi cabo não sabe o que isso significa. E meu pai era cabo, só que meu pai era comandante do destacamento numa cidadezinha do Paraná, talvez alguém aqui já ouviu falar, um lugarzinho chamado Porto Rico. Porto Rico fica ali perto de Loanda, na divisa do Paraná, estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, bem lá no cantinho do Paraná. Meu pai era comandante de destacamento nesse lugar. E meu pai conta que no ano de 1959, um dia ele estava em casa almoçando e alguém chegou correndo na hora do almoço e disse para o meu pai, disse: ó, cabo, você corre até o bar da esquina, porque o soldado que trabalha com o senhor, ele está lá encurralado num canto lá, e tem um jagunço, naquela época conhecido como pistoleiro, tem um jagunço que está lá com o facão na mão, prestes a tirar a vida dele. E meu pai conta que saiu correndo, pegou a sua arma e correu até o bar da esquina. Quando chegou lá, constatou que era verdade aquilo que havia sido dito. O soldado já estava caído, ferido no chão, a arma que o soldado tinha estragado, não funcionou, e de maneira que ele estava caído e o jagunço já com o facão na mão, prestes a tirar a vida dele. Quando meu pai chegou, o jagunço estava com o facão erguido, já para dar o último golpe. Meu pai então deu um tiro e acabou por matar aquele homem que queria matar o soldado. Como naquela época, no Paraná, ainda não havia Tribunal de Justiça Militar, meu pai acabou sendo submetido a um julgamento, um Tribunal de Justiça comum. Quem entende da área de direito sabe o que eu estou dizendo. E no Tribunal de Justiça comum, meu pai foi a júri popular. E nesse julgamento, meu pai acabou sendo absolvido por 5-2. Por ter sido absolvido por 5-2, o promotor de justiça entrou com uma apelação requerendo um novo julgamento para o meu pai. Por medida de segurança, a corporação fez com que meu pai se mudasse. Nós mudamos para Maringá, para Cruzeiro do Oeste, e fomos morar numa cidadezinha chamada Boa Esperança, à frente de Pérola, perto de Umuarama. E o meu pai era comandante de destacamento, já havia se passado quase 10 anos, quando então veio uma nova convocação para o meu pai ir para um novo julgamento. Quando meu pai chegou na comarca de Loanda, na cidade de Loanda, para o segundo julgamento, já não era mais o mesmo juiz, não era mais o mesmo promotor, os mesmos jurados, e nem o meu pai tinha o mesmo advogado. De forma que nesse segundo julgamento, meu pai acabou sendo condenado a 6 anos de reclusão para cumprir na penitenciária central do estado do Paraná. Quem é militar sabe que todo militar que é condenado a mais de 4 anos de reclusão, ele é excluído das fileiras da Polícia Militar a bem da disciplina. E com meu pai não foi diferente. Uma vez excluído, meu pai foi escoltado até a minha casa para que ele entregasse para a polícia alguns pertences, fardamento, equipamento, armamento, que naquele tempo era comum ficar na casa do policial. E meu pai então foi escoltado até a minha casa entregar esse material, e também aproveitou e contou para minha mãe o que lhe havia acontecido, o seu julgamento, da sua condenação, e que ele estava indo embora
para a penitenciária para cumprir a sua sentença. A minha mãe ficou olhando para o meu pai, não sabia se chorava ou se dava risada. Se chorava, porque a gente era uma escadinha de 5 filhos, né? E onde é que a minha mãe ia conseguir recursos, dinheiro para poder sustentar ou alimentar os filhos? Então era uma preocupação para minha mãe. Mas a minha mãe também tinha motivo de sobra para dar risada, porque o meu pai era alcoólatra, e meu pai era daquele cidadão que chegava em casa todos os dias, e todos os dias brigava e batia na minha mãe, todos os dias. Se chegasse em casa, a comida estivesse fria, minha mãe apanhava porque a comida estava fria. Se a porta estivesse encostada, apanhava porque a porta estava encostada. Qualquer coisa era motivo que meu pai desentendesse e bater na minha mãe. A coisa ficou tão difícil que eu e meu irmão mais velho fomos na venda, naquele tempo era na venda, e pegamos papelão e falamos com o vizinho da casa do lado, que era um assoalho alto, naquele tempo construía casa com assoalho alto, e emprestamos debaixo do assoalho da casa do vizinho. E colocamos papelão, minha mãe arrumou uns cobertor velho e a gente jogou e deixava lá, debaixo da casa do vizinho. Quando meu pai chegava em casa embriagado e começava a bater na minha mãe e nos filhos, minha mãe pegava os mais pequenos, que era eu e as irmãs, e saía correndo e dava uma volta no quarteirão, e a gente vinha e entrava debaixo daquele assoalho, eu, minha mãe e minhas irmãs, e dormia ali, debaixo do assoalho, com fome e com frio, chorando, sem poder entrar dentro de casa, porque tinha um demoniado lá dentro, que não nos deixava entrar. Então minha mãe tinha motivo de sobra, porque meu pai fosse embora e não voltasse nunca mais. Quando meu pai estava saindo, ele virou-se para minha mãe e disse: olha, você desocupe a casa que nós estamos morando, que a casa era fornecida pelo Estado, do policial morar. Meu pai disse: então você desocupe a casa, porque semana que vem vai vir um outro policial e vai precisar da casa. E minha mãe então olhou para o meu pai e disse: mas para onde eu vou com as crianças? Meu pai disse: bom, isso é problema seu. Eu estou indo para a penitenciária, provavelmente lá não vou suportar, vou tirar a minha vida e nunca mais você vai me ver. E meu pai foi embora. E minha mãe ficou ali com 5 filhos, o do meio doente, com uma doença grave, de ter que beber 30, 40 litros de água por noite. A mãe não sabia o que fazer, pegou os 2 filhos mais velhos, meus 2 irmãos mais velhos, uma irmã que hoje já dorme no Senhor, um irmão que na época tinha 14, 15 anos, e mandou para a cidade de Pérola, para ver se eles arrumavam alguma coisa, algum lugar, nem que fosse debaixo de uma ponte, algum lugar para a gente poder ficar. E pegou as 2 irmãs mais novas que eu tenho e mandou para casa de umas pessoas desconhecidas, porque não sabia o que fazer. E eu, por causa do problema de enfermidade, fiquei com minha mãe. E no Natal de 1969, minha mãe colocou na mesa para que eu comesse uma bola de feijão com farinha de milho. Eu nunca vou esquecer a cena da minha mãe com um pratinho de porcelana, empurrando para o meu lado aquela bola de feijão de farinha de milho e dizendo: filho, come. E na ingenuidade de criança, eu olhei para minha mãe e disse: a senhora não vai comer? E minha mãe olhou bem para mim, olhou para aquela bola de feijão, baixou a cabeça e foi chorar lá fora, porque ela sabia que ela não podia comer, porque aquela era a única comida que eu tinha para comer no dia de Natal. Passei o dia de Natal com aquilo. Quando foi no outro dia, levantei pela manhã e com fome. Cheguei na minha mãe: mãe, eu estou com fome. Minha mãe disse: eu sei, mas nós não temos mais nada para comer. Disse: eu estou com fome. Ela disse: eu sei, mas nós não temos mais nada. E aí então eu comecei a chorar de fome. Eu me lembro que eu disse para minha mãe: a senhora não tem um açúcar para fazer uma garrafa para a gente poder beber? E minha mãe olhou para mim, soluçando, chorando, e disse: não tem mais nenhum açúcar para fazer uma garrafa para você beber. E aí eu comecei a chorar desesperado, e minha mãe completamente desorientada. De repente minha mãe olhou e disse: filho, fica aqui em casa.